Olá, essa aula se propõe a apresentar as principais etiologias de hematúria, construindo um fluxo de investigação para pacientes com hematúria microscópica com achado laboratorial em exame de sumário de urina ou com queixa de urina avermelhada, que seria a hematúria macroscópica. Começamos a aula apresentando alguns problemas clínicos que vão nortear a nossa discussão. Ao final da aula, é esperado que sejamos capazes de resolver os problemas apresentados. Em mais um dia atribulado de atendimentos na Unidade de Saúde da Família de Mangue Seco, você se depara com uma série de problemas aparentemente semelhantes, a começar pelo senhor José da Silva, de 54 anos, que chega queixando-se de dor em flanco direito e presença de sangue na urina. Em seguida, seus atendimentos continuam com Mateus, de 30 anos, que retorna essa semana com o sumário de urina solicitado de rotina na semana anterior, demonstrando presença de 12 hemácias por campo. Jorge, de 57 anos, aguardava consulta para avaliar um quadro de inchaço nos membros inferiores, sangue na urina e oligúria. Na triagem foi observada uma pressão arterial elevada. Gabriel, de 30 anos, refere sangue na urina durante quadro de infecção das vias aéreas que logo desapareceu, não há edema nem hipertensão, a taxa de filtração glomerular é normal e o exame do sedimento urinário revelou hematúria com 36 hemácias por campo com dismorfismo eritrocitário. Joana tem 27 anos e retorna essa semana com o sumário de urina solicitado na semana anterior, devido a uma queixa de disúria e polaciúria. Já João tem 76 anos, é tabagista e refere presença de coágulos na urina. Começando a nossa aula, nós devemos responder à primeira pergunta, que é por que devemos saber avaliar a hematúria. Como pode ser observado nos problemas clínicos que foram apresentados, múltiplas queixas elas podem levar um paciente a procurar assistência médica referindo estar com sangue na urina. E por vezes, este será um achado incidental em exames solicitados de rotina. A hematúria pode indicar situações completamente benignas, até doenças graves que podem levar à perda de função renal em dias ou semanas. Portanto, realizar a propedêutica da hematúria e identificar sua etiologia constitui uma habilidade importante para o médico generalista. Hematúria é considerado, hematúria, a presença de 3 ou mais hemácias por campo na urina. Trata-se de um sinal frequente, mas mal interpretado na maioria das vezes, resultando em encaminhamentos desnecessários ou em não encaminhamento quando devido. E o que devemos saber sobre a epidemiologia? Primeiramente, é importante ressaltar que cerca de 2/3 das pessoas que se apresentam com hematúria em um exame não apresentarão, em geral, outro resultado semelhante ao longo da vida. Portanto, nesses casos, a hematúria se apresentará de forma transitória, sem recorrência e sem riscos para o paciente. Contudo, existem achados clínicos capazes de indicar a presença de um problema mais grave, necessitando de investigação complementar para que um diagnóstico oportuno não passe desapercebido. A prevalência da hematúria e, sobretudo, o diagnóstico etiológico variam com a idade e com o gênero. Em pacientes jovens, por exemplo, a causa geralmente não é encontrada em mais de 70% dos casos. Costumam também ser transitórias. Por outro lado, a hematúria transitória ela também pode ser relevante em pacientes acima de 35 anos e especialmente após os 50. Essa hematúria transitória, neste grupo de pacientes, pode sinalizar para uma neoplasia do trato urinário, por exemplo. Nessa imagem, que
tem uma representação esquemática das principais causas de hematuria em relação à idade em que ocorrem aqui no eixo horizontal e consideram a transitoriedade ou a persistência no eixo vertical e a frequência em azul, né? Podemos observar, por exemplo, que a hematúria transitória inexplicada ela é muito comum em todas as faixas etárias. A infecção urinária também ocorre em diversas faixas etárias. A litíase urinária ela assume uma posição, né, relevante como hematúria transitória a partir, né, dos 20 a 30 anos. Temos também outras situações como exercício, trauma, endometriose, a endometriose sendo uma causa relevante em mulheres no período fértil, anemia falciforme, doença renal policística e a partir dos 40 anos nós também começamos a ter um aumento da frequência da hematúria associada a câncer, como câncer principalmente de bexiga, mas podendo também ser encontrado em câncer de rim, ureter, próstata. A doença glomerular intrínseca, ela tem a sua relevância enquanto hematúria persistente, tanto da infância, né, indo até idades mais avançadas. A hiperplasia prostática benigna assume o papel dela em torno dos 55 a 80 anos. Bom, e como eu devo realizar a investigação da hematúria? Embora o exame do sedimento urinário seja o padrão ouro para o diagnóstico da hematúria, a análise da tira reagente, que é a análise colorimétrica em amostra de urina, parece ser útil para detecção rápida e em larga escala. Como apresentado na aula de interpretação do sumário de urina, a fita reagente urinária permite um exame rápido da urina para diversas anormalidades, incluindo a presença de sangue ou hemoglobina. Ela é simples e tem baixo custo. Atualmente, diversas unidades de saúde da família possuem fita reagente urinária, o que pode contribuir sobremaneira para a propedêutica da hematúria nessas unidades. A fita reagente é sensível em detectar eritrócitos e pigmento M, né, hemoglobina ou mioglobina na urina. Esse teste é tão sensível quanto o exame do sedimento urinário, todavia, resultados falso positivos para hematúria podem ocorrer. Dessa forma, né, todos os pacientes que tenham hematúria na fita reagente positiva devem ser submetidos ao exame do sedimento urinário, como o sumário de urina, que em algumas localidades no país é chamado de urina tipo 1 ou EAS, elementos anormais da sedimentoscopia. Por sua vez, testes falso-negativos são incomuns e dessa forma uma fita negativa para M exclui de forma confiável a hematúria. O falso negativo ele pode ser encontrado no ácido ascórbico e o falso positivo pode ser encontrado na mioglobinúria, né, por exemplo, da rabdomiólise, na alta concentração de bactérias com atividade pseudoperoxidase, enterobactérias, estafilococos e streptococos, e também na presença de hemoglobinúria, secundária à hemólise intravascular, por exemplo. Se a gente olhar esse fluxograma, paciente que está lá na unidade de saúde da família, onde existe a disponibilidade do teste com fita, você vai pegar a amostra de urina e realizar o teste com fita. Ao realizar o teste, se o teste for negativo, você pode, né, por conta dessa pouca frequência de falsos negativos, você pode então finalizar a sua investigação. Esse paciente ele não tem hematúria. Caso o paciente tenha um teste de fita positivo, você deve solicitar o sedimento urinário, né? O sumário de urina, urina tipo 1 ou EAS, tá? E a partir desse exame, você vai avaliar se existe de fato hemácias ou não.
Se houverem hemácias, e aí eles vão observar a hemácia, geralmente maior do que 3 por campo, você vai dizer que esse paciente ele possui hematúria. Caso não exista hemácias no exame, é provável que esse paciente ele tenha mioglobinúria ou hemoglobinúria. Um dado interessante é que quando você for solicitar o seu exame de sumário de urina, urina tipo 1 ou EAS, que você complemente na investigação da hematúria com dado com pesquisa de dismorfismo eritrocitário, porque o dismorfismo eritrocitário vai ser um componente muito importante para avaliação, para propedêutica, para investigação da hematúria em pacientes que de fato tenham hemácias no sumário de urina. Então, é muito importante que vocês especifiquem no pedido com pesquisa de dismorfismo eritrocitário, porque habitualmente os técnicos de laboratórios, laboratórios no geral, não realizam a microscopia para buscar dismorfismo eritrocitário. Então a gente precisa solicitar, a gente precisa escrever que a gente quer essa avaliação para que ela seja realizada, tá? Em alguns laboratórios, inclusive, a equipe ela também não faz a pesquisa, tá? Mas o ideal é que ela seja realizada, porque os dados que fornecem vão ser importantes para a gente mais à frente. Caso a tira reagente ela não esteja disponível no serviço de saúde que você trabalha, será mais adequado e resolutivo iniciar a investigação com a solicitação do sumário de urina ou urina tipo 1 ou EAS. Ao solicitar o sumário de urina para pacientes com fita reagente positiva ou que não realizaram o teste da fita, como eu falei, lembre-se sempre de solicitar com pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Repetindo, sumário de urina, urina tipo 1 ou EAS com pesquisa de dismorfismo eritrocitário. A pesquisa do dismorfismo eritrocitário, ela vai auxiliar a gente a diferenciar a hematúria glomerular da estrutural ou não glomerular. É por isso que eu tenho reforçado para vocês a importância de especificar no pedido a pesquisa do dismorfismo. E como que eu posso classificar a hematúria? A hematúria ela pode ser um achado comum a diversas patologias e dessa forma, quando a hematúria for confirmada, a análise do sedimento urinário nos fornecer essa informação de que existe de fato hematúria, classificá-la parece ser fundamental que a gente possa limitar os diagnósticos diferenciais e direcionar a propedêutica do paciente. Nesse sentido, ela pode ser microscópica ou macroscópica, sintomática ou assintomática, dolorosa ou indolor, persistente ou transitória e glomerular ou não glomerular. A hematúria macroscópica é aquela que pode ser identificada a olho nu e que frequentemente leva o paciente a procurar atendimento médico com relato de urina avermelhada, rosada, amarronzada ou com cor de Coca-Cola. Na sedimentoscopia, esses pacientes apresentam mais de 10 elevado a sexta hemácias por ml. A hematúria microscópica, por sua vez, é aquela evidenciada em exames complementares, realizados de rotina ou na propedêutica de alguma síndrome clínica, com aspecto a olho nu da urina normal. Para a nefrologia, a hematúria assintomática será considerada quando esse sintoma ou alteração do exame de urina não estiver acompanhado de proteinúria, leucocitúria, alteração da função renal, edema ou hipertensão. Ela pode ser relacionada a uma lesão glomerular. Por sua vez, a hematúria sintomática aqui será aquela relacionada à proteinúria, leucocitúria, alteração da função renal, edema ou hipertensão. Nesses casos, a lesão glomerular ela pode estar presente.
A hematúria dolorosa geralmente vai estar associada a uma lesão do trato urinário. Já a hematúria persistente, diferentemente da transitória, é aquela presente em um ou mais exames de sedimentoscopia urinária. A hematúria transitória, como comentado anteriormente, é comum em jovens e não oferece riscos. Todavia, deve ser valorizada em indivíduos maiores de 50 anos, já que esse achado pode estar relacionado com alguma neoplasia do trato urinário, sobretudo o câncer de bexiga. Aqui nós podemos diferenciar a hematúria não glomerular da glomerular. A hematúria não glomerular é caracterizada pela presença de hemácias de morfologia normal. Elas são redondas e uniformes, com os vistos em um esfregaço de sangue periférico, por exemplo, e geralmente sugerem sangramento do trato urinário. Já a hematúria glomerular, os eritrócitos eles vão ser dismórficos, eles vão possuir geralmente tamanhos menores e também formas alteradas, como nós podemos observar nessa imagem. Essas alterações elas se devem à passagem das hemácias pelas fendas de filtração glomerular. A hemácia ela precisa se estreitar para passar, ela modifica a sua forma de maneira irreversível e acabam sendo eliminadas nesse contexto. Por vezes, essas hemácias elas se prendem às proteínas de Tan-Horsfall dentro dos túbulos renais e acabam por gerar o achado de cilindros hemáticos, que também vão contribuir para que possamos pensar na hematúria glomerular. Dividir os pacientes em hematúria glomerular e não glomerular é muito importante, porque isso divide a propedêutica do paciente. Pacientes com hematúria dismórfica provavelmente apresentam doença glomerular. Pacientes sem hematúria dismórfica tendem a apresentar lesão estrutural. Nesse quadro, nós podemos observar as características clínicas que podem auxiliar a diferenciar uma hematúria glomerular da não glomerular. Como podemos ver, a glomerular geralmente tem cor vermelho, mas frequentemente amarronzada e Coca-Cola, sem coágulos, podendo ocorrer proteinúria, geralmente uma proteinúria subnefrótica menor do que 3,5 gramas em pacientes com síndrome nefrítica provável, podendo ser maior do que 3,5 gramas por dia em pacientes com quadro de síndrome nefrótica ou síndrome mista. A morfologia das hemácias são dismórficas, possuem diversas formas e tamanhos, e os cilindros hemáticos eles podem estar presentes, não necessariamente, mas podem estar. Na hematúria extraglomerular ou isomórfica, ela geralmente vai ter como coloração vermelho ou rosa, os coágulos podem estar presentes, a proteinúria menor do que 500 mg por dia ou inexistente, a morfologia das hemácias é normal e não ocorrem cilindros hemáticos. Por vezes, a hematúria ela pode estar associada a sinais clínicos fora do contexto da hematúria assintomática. Nesses casos, informações da história do doente, do exame físico, eles podem sugerir um diagnóstico etiológico. Por exemplo, a presença de cilindros hemáticos, a presença de dismorfismo eritrocitário, sinais e sintomas que sugerem doença sistêmica, hipertensão e edema periférico, especialmente quando de início recente, proteinúria ou perda de função renal. Esses achados eles vão nos sugerir doença glomerular.
Hematúria que ocorre concomitante à infecção de via aérea superior. Nós vamos pensar na possibilidade de nefropatia por IgA. História familiar de doença renal. Nós vamos pensar na possibilidade de doença renal policística autossômica dominante, de nefrite hereditária. História de cólica renoureteral. Nós vamos pensar em litíase urinária. Pacientes com disúria, polaciúria, urgência miccional, febre e infecção do trato urinário. Pacientes com sintomas de esvaziamento e ou armazenamento vesicais, hiperplasia prostática, pacientes idosos, tabagistas ou ex-tabagistas que cessaram o tabagismo há menos de 20 anos, radioterapia pélvica ou uso de ciclofosfamida em esquema de quimioterapia prévia, perda ponderal, presença de coágulos na urina. Todos esses fatores vão contribuir para que a gente pense em neoplasia urotelial, principalmente câncer de bexiga, uso de medicações ou corantes que simulam hematúria ou que aumentam o risco de sangramento, como piridium, finitoína, rifampicina, nitrofurantoína, anticoagulantes orais, alto consumo de beterraba, tudo isso também será muito relevante. Dando continuidade à nossa investigação, né? Classificar o paciente permite para a gente direcionar a propedêutica, né? E auxiliar na tomada de decisão. Essa é a nossa sugestão para a continuidade da investigação da hematúria com a propedêutica do paciente com hematúria confirmada no exame do sedimento urinário, que foi aquele passo anterior, utilizando as classificações de hematúria glomerular versus não glomerular e transitória versus persistente. O paciente que tem hematúria sabida, ele fez o teste da fita, confirmou com o sumário de urina, ou fez direto o sumário de urina, viu-se que existe de fato um número aumentado de hemácias. Esses pacientes então têm avaliadas se essa hematúria ela é glomerular ou não. Se ela for glomerular, nós vamos nos perguntar: essa hematúria glomerular, ela encontra-se isolada ou ela apresenta outros achados clínicos? Se o paciente, por exemplo, possui uma hematúria glomerular associada a síndrome nefrítica, né? Edema, hipertensão nova ou pior, oligúria com graus variáveis, disfunção renal, ou um paciente que apresenta glomerulonefrite rapidamente progressiva, achados de síndrome nefrítica com perda rápida de função renal. Esses pacientes, eles precisam ser encaminhados para nefrologista com urgência. Se, por outro lado, a hematúria ela for glomerular e ela estiver isolada, ou seja, o doente ele tem dismorfismo eritrocitário, ele tem as hemácias dismórficas, mas ele não tem hipertensão nova, não tem edema, não tem oligúria, ele não tem nenhum achado que o caracterize como síndrome nefrítica ou glomerulonefrite rapidamente progressiva, ele deve ser encaminhado para o nefrologista sem pressa. Tá? É muito importante considerar que pacientes com glomerulonefrite rapidamente progressiva, ou seja, com síndrome nefrítica com perda rápida da função renal, esses pacientes precisam ser encaminhados para uma unidade hospitalar, tá? De preferência com o nefrologista, porque esse doente está perdendo função renal e se ele não for imunossuprimido de urgência, se ele não receber pulsoterapia, esse paciente vai perder função renal e vai evoluir para a doença renal crônica terminal em dias ou semanas. Por outro lado, se o paciente possui hematúria e essa hematúria não é glomerular, nós devemos nos perguntar: ela é transitória ou não? Se ela não for transitória, eu devo solicitar exames complementares. Se ela for transitória, eu devo questionar se esse paciente possui ou não sinais de alarme. E os sinais de alarme vão ser aqueles relacionados
há fatores de risco para câncer do trato urinário, que nós veremos no próximo slide. Se houver sinais de alarme para esses doentes, para câncer do trato urinário, esses pacientes deverão ser submetidos a exames complementares. Se, por outro lado, não houver sinais de alarme e, de fato, a hematúria for transitória, nós vamos finalizar a investigação. São fatores de risco para a neoplasia do trato urinário: idade maior do que 35 anos, abuso de analgésicos, exposição ocupacional a corantes ou produtos químicos derivados do benzeno, sexo masculino, hábitos tabágicos passados ou atuais e história de qualquer um dos seguintes: presença crônica de corpo estranho, como por exemplo catéter vesical de demora, litíase vesical, infecção do trato urinário recorrente, hematúria microscópica persistente, sintomas miccionais irritativos associados direta com carcinoma in situ de bexiga, radioterapia pélvica prévia, uropatia congênita, persistência de uraco, e estrofia vesical, exposição a agentes carcinógenos como as nitrosaminas ou agentes quimioterápicos como a ciclofosfamida. Tá? Todos esses são fatores de risco que deverão ser avaliados lá quando a gente se questionar se existe ou não sinais de alarme. Bom, e quais são as possíveis etiologias da hematúria por topografia? Nessa figura, nós podemos observar possíveis etiologias frequentemente associadas à hematúria conforme a topografia. Rim, que vai incluir o comprometimento glomerular, ureter, bexiga, próstata e uretra. No rim, nós podemos ter uma massa renal benigna, uma massa renal maligna, doença glomerular, doença renal policística, rim esponja medular, pielonefrite, hidronefrose, litíase urinária, trombose de veia renal, ateroembolismo, má formação arteriovenosa, necrose de papila. No ureter, nós podemos ter câncer, litíase, pólipo ou pós-operatória. Na próstata e uretra, nós podemos ter a hiperplasia prostática benigna, o câncer prostático, pós-procedimento prostático, trauma uretral, uretrite. Na bexiga, câncer, radiação, cistite, litíase vesical. Acima do sistema coletor e abaixo do sistema coletor, nós podemos ter aí infecção, câncer, litíase, tuberculose, esquistossomose, trauma, exercício, pós-intervenção e anticoagulação. São situações que vão simular a hematúria, menstruação, o uso de pirídium, fenitoína, rifampicina, nitrofurantoína, beterraba, hemoglobinúria e mioglobinúria. Na anamnese dirigida desses pacientes, com perguntas direcionadas para sintomas sugestivos de nefrolitíase, como dor lombar unilateral, tipo cólica, irradiada para o testículo ou face interna dos pequenos lábios, associadas a náusea e vômitos, ou de infecção do trato urinário, como disúria terminal, associada a queixas irritativas vesicais, como polaciúria, nictúria, urgência miccional, com ou sem urge incontinência, é extremamente relevante para a avaliação da hematúria não glomerular, considerando que ambas são comumente relacionadas às causas de hematúria, especialmente transitórias. É importante, no caso de hematúria intermitente, que aparece em alguns exames de urina e outros não, avaliar se o paciente tem algum fator de risco para tumor de vias urinárias, sobretudo nos pacientes acima de 50 anos. Uma coisa que eu aprendi com o professor Luiz Luna, da urologia, é que a hematúria relacionada à hiperplasia benigna da próstata é sempre um diagnóstico de exclusão, devendo-se descartar primeiramente algum tumor do trato urinário inferior através da uretrocistoscopia.
ou através da avaliação do trato superior, através da urotomografia ou da uroressonância, para só então atribuir a hiperplasia prostática benigna a causa da hematúria no paciente que se encontra em investigação. E como que eu faço para concluir a investigação da hematúria? Bom, a nossa sugestão é que quando você classificar e der continuidade a todo aquele passo a passo que a gente apresentou, e você observar que, na verdade, a hematúria apresentada pelo paciente é uma hematúria não glomerular, né, e que ela pode ou não ser transitória, como a gente viu no último fluxograma, a gente vai dar continuidade da seguinte forma. A hematúria é transitória? Se sim, eu vou me questionar se existe ou não sinais de alarme. Não existe sinal de alarme, eu concluí a minha investigação. Se ela é uma hematúria transitória, mas existem sinais de alarme, eu devo fazer uma avaliação complementar do meu paciente. Se essa hematúria ela também não é transitória, ela é uma hematúria persistente, eu também devo fazer a avaliação complementar. Utilizando a nossa capacidade de realizar uma boa anamnese, um bom exame físico, nós devemos avaliar se esse doente ele tem sintomas ou achados clínicos compatíveis com litíase urinária. Se sim, o próximo passo da nossa avaliação complementar vai ser solicitar uma TC de abdômen sem contraste, com cortes finos, tá? Com o padrão helicoidal. Caso esse paciente ele não apresente sintomas de litíase urinária, o nosso próximo passo vai ser fazer uma avaliação de sintomas de infecção do trato urinário, avaliar se existe nitrito positivo, piúria, tá? Se houver esses achados compatíveis com infecção urinária, eu devo coletar uma urinocultura e tratar o paciente empiricamente, ajustando depois a antibiótico-terapia com o resultado do teste de sensibilidade antimicrobiano. Se a urinocultura for negativa ou esse paciente apresentar hematúria após 6 semanas, eu devo avaliar se ele possui ou não sinais de alarme. Eu também devo avaliar se ele possui ou não sinais de alarme, caso logo lá no começo da investigação para a possibilidade de infecção urinária ela for negativa. Se o paciente, por outro lado, ele apresentou uma urinocultura positiva, a hematúria desapareceu após 6 semanas, eu posso finalizar a minha investigação. Uma vez que eu avaliei os meus sinais de alarme para os doentes e eu observei que não existem sinais de alarme, eu posso avaliar o meu doente com uma tomografia de abdômen com contraste, uma uro-TC. Se esse paciente ele possui sinais de alarme, o meu próximo passo, na verdade, será realizar uma uretrocistoscopia. Se essa uretrocistoscopia for normal, eu devo encaminhar o paciente para a realização da TC de abdômen com contraste, uma uro-TC. Se essa uretrocistoscopia ela for alterada, eu devo encaminhar o paciente para o urologista. Uma vez que o paciente que não havia sinais de alarme, né, ou que tinham sinais de alarme, realizou a uretrocistoscopia e ela foi normal, esse paciente é encaminhado para TC de abdômen com contraste, como eu falei para vocês, e aí eu devo me perguntar se o resultado vai ser normal ou não. Se o resultado for alterado, eu devo encaminhar para o urologista ou para o nefrologista, a depender da etiologia. Se o resultado ele for positivo, né, na verdade, se ele for normal, desculpe, nós devemos individualizar a necessidade de uma cistoscopia, se o paciente não realizou ela inicialmente, e eu devo passar a avaliar esse doente anualmente. Se durante 2 anos de acompanhamento esse paciente tiver o sumário de urina
normal, eu devo dar alta do segmento ambulatorial. Se, por outro lado, durante 3 anos esse doente ele se mantém no acompanhamento com hematúria, eu devo repetir todos esses passos, dando preferência aí pela realização da TC com contraste e da uretrocistoscopia. É muito importante destacar que esse algoritmo ele não inclui a avaliação prostática. Todavia, o toque retal para avaliação prostática e a avaliação por imagem da próstata pode e deve fazer parte da propedêutica da hematúria de pacientes com sintomas de estrangúria ou obstrutivos baixos. Então lembrem-se, se o paciente possui estrangúria ou sintoma obstrutivo baixo, cabe fazer o toque retal e solicitar uma avaliação por imagem da próstata. Se houver coágulos presentes, sempre suspeitem de causas obstrutivas do trato urinário e encaminhem o paciente para o urologista com urgência. Nesses casos, deve-se solicitar uretrocistoscopia, mesmo que exista hematúria glomerular naquela avaliação inicial. É importante ressaltar que uma uretrocistoscopia normal não exclui a possibilidade de tumor de bexiga, porque em até 25% dos pacientes diagnosticados com tumor de bexiga, a primeira cistoscopia ela foi normal. Além disso, mulheres em idade fértil devem ser questionadas sobre o último dia de menstruação e a data da coleta do exame que ela realizou, de urina, para checar se poderia haver uma possibilidade de contaminação dessa amostra. Uma possibilidade de gravidez deve ser aventada sempre, e a endometriose nas mulheres em idade fértil, como a gente viu lá naquele quadro inicial, é a principal causa patológica de hematúria. Relembrando aqui para vocês, que pacientes que culminaram com essa investigação negativa, da hematúria, eles devem manter o segmento ambulatorial, e eles devem receber alta do segmento ambulatorial apenas quando tiverem aí 2 anos seguidos sem hematúria no exame. Quando o paciente ele sustentar essa hematúria persistente, nós devemos sim considerar repetir a investigação. Voltando então para os nossos resumos do que foi discutido até aqui, a hematúria ela pode ser microscópica ou macroscópica, sintomática ou assintomática, persistente ou transitória e glomerular ou não glomerular. A hematúria glomerular vai ser caracterizada por dismorfismo eritrocitário e, por vezes, com presença de cilindros hemáticos, podem estar associados a proteinúria maior do que 500 mg dia, geralmente menor do que 3,5 gramas por dia, hipertensão nova ou pior, disfunção renal nova ou pior e edema. A hematúria glomerular ela pode estar presente de forma isolada, e nesse caso o paciente deve ser encaminhado para o nefrologista sem urgência, ou pode se apresentar com síndrome nefrítica ou glomerulonefrite rapidamente progressiva, e nesse caso o paciente deve ser encaminhado para o nefrologista com urgência. Em casos de glomerulonefrite rapidamente progressiva, o doente deve ser encaminhado para a unidade hospitalar, porque existe uma necessidade real de que esse paciente seja submetido à imunossupressão para que ele não perca a função de forma irreversível. A hematúria não glomerular deve ser avaliada inicialmente com a pesquisa de sinais e sintomas de litíase urinária, infecção urinária, hiperplasia prostática benigna, gravidez, menstruação e sinais de alarme para câncer do trato urinário. Pacientes com hematúria não glomerular associadas a sintomas de litíase urinária devem ser submetidos à tomografia de abdômen e pelve sem contraste e com cortes finos, no padrão helicoidal.
Pacientes com hematúria não glomerular associadas a sintomas de infecção do trato urinário deverão ser tratados se houver indicação de urinocultura, né? Ela deve ser solicitada. Pacientes com hematúria não glomerular persistente ou transitória, com sinais de alarme, sem sintomas de ITU ou litíase urinária, devem realizar uretrocistoscopia, visto que o tumor de bexiga é o mais frequente. Pacientes com hematúria não glomerular, sem sinais de alarme para câncer do trato urinário, e aqueles com sinais de alarme e uretrocistoscopia sem alterações, devem ser avaliados através de urotomografia ou uroressonância. Pacientes com coágulos na urina devem ser avaliados com urgência pela urologia para descartar a obstrução associada. Uretrocistoscopia deve ser realizada. Pacientes com hematúria não glomerular e investigação negativa devem ser acompanhados com sumário de urina anual. Após 2 anos com sumário de urina negativo para hematúria, esses pacientes podem receber alta do segmento ambulatorial e, caso mantenha a hematúria não glomerular por 3 anos, toda a investigação com imagem ela deve ser realizada novamente. Retornando para os nossos problemas clínicos norteadores, ao avaliar o paciente José da Silva, nota-se que o paciente chega queixando-se de dor em flancos. Ao colher a história, fica claro que essa é a terceira crise de cólica nefrética que o paciente apresenta, sendo, portanto, litíase urinária a principal etiologia. Esse paciente deve receber analgesia adequada e uma TC de abdômen sem contraste com cortes finos deve ser solicitada. Já a paciente Joana, por sua vez, traz consigo os resultados de exames solicitados na avaliação de um quadro sugestivo de infecção do trato urinário de repetição. No exame é evidenciado hematúria, contudo, não é algo a ser valorizado nesse cenário. A ITU deve ser tratada e, se não houver hematúria após 6 semanas, nenhuma investigação adicional deve ser realizada. Já o paciente João possui múltiplos fatores de risco para a neoplasia do trato urinário: idade, tabagismo e presença de coágulos. Ao realizar o exame retal, foi observado hiperplasia prostática benigna. Todavia, como já falamos, a hematúria por hiperplasia prostática benigna é um diagnóstico de exclusão. O quadro clínico, especialmente a presença de coágulos, sugere a necessidade de uma uretrocistoscopia, além da avaliação de urgência pelo urologista devido ao risco de obstrução. Já o paciente Mateus é jovem e não possui fatores de risco para a neoplasia do trato urinário, e as hemácias possuíam morfologia normal. Foi solicitado um novo exame a ser repetido em 4 semanas. O resultado foi negativo. O paciente foi classificado com hematúria transitória, sem fatores de risco para câncer de bexiga, e recebeu alta do segmento. Já o paciente Gabriel apresentou hematúria glomerular isolada, sem proteinúria, sem edema, sem hipertensão nova ou pior, sem disfunção renal nova ou pior, ou urigúria. Durante o episódio de infecção de via aérea superior, foi quando ocorreu a hematúria glomerular do paciente. É provável que ele apresente a forma clássica da nefropatia por IgA. Ele deverá ser encaminhado sem urgência para acompanhamento com o nefrologista. Jorge, por sua vez, compareceu relatando oligúria, edema e sangue na urina. No exame físico, observou-se hipertensão nova. Seu quadro sugere síndrome nefrítica ou uma glomerulonefrite rapidamente progressiva. Esse paciente realizou um sumário de urina com pesquisa de dimorfismo eritrocitário, além de ter a sua creatinina sérica dosada em regime de urgência. O EAS com pesquisa de dimorfismo eritrocitário evidenciou hematúria glomerular e a creatinina sérica do paciente encontrava-se elevada. Jorge foi encaminhado com urgência para a unidade hospitalar referência em nefrologia, realizou pulsoterapia e recebeu alta em uso de imunossupressão por via oral. E a sua função renal ela foi normalizada graças à propedêutica adequada
da USF ao avaliar a hematúria de Jorge. É isso, até mais.